Nós temos falado um pouco sobre o texto que está lá em Hebreus capítulo 5, amém? Início também do capítulo 6, então, de Hebreus, e nós falamos ali sobre doutrinas elementares, princípios elementares da doutrina de Cristo, né? E aí então nós vamos ver ali que dentro dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Então começa arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, e assim a gente vai seguindo, né? Até que nós vamos chegar naquilo que é mais excelente, amém? Mas, como nós falamos aqui desde o início, para que a gente possa chegar naquilo que é mais excelente, a gente primeiro precisa conhecer os princípios elementares. Nós sabemos que quando alguém entra numa profissão, né, ele, pode deixar um pouquinho mais baixo, quando entra em uma profissão, primeiro ele começa fazendo trabalhos elementares, né, pequenos trabalhos, pequenos serviços. O patrão já não coloca ele lá para administrar coisa muito grande, né, não, começa ali fazendo alguns serviços menores, arrumando algumas coisas, até o momento em que realmente, né, o patrão tem aquela segurança, então, de passar ele para um cargo melhor, né, então, para que ele possa realmente elevar o padrão daquilo que ele está fazendo, amém? E no reino de Deus, queridos, não é diferente. Sabemos que embora muitos de nós já tenhamos uma certa idade, né, eu já passei dos 40, amém? Tem muitas pessoas que são ainda crianças na fé, né? Então, podem ser adultos de maneira humana, mas que ainda na fé são crianças. Então, como crianças, o próprio apóstolo Paulo disse: eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são crianças. Uma criança não pode comer alimento sólido, pelo menos nos primeiros dias de vida, né? Ele precisa se abster dessas coisas, mas ele vai ser sustentado por quê? Sustentado pelo leite materno, né? Que aqui na Bíblia é chamado como o leite espiritual, amém? Algo que Deus vai nos dando. Só que nós precisamos entender, queridos, que conforme o tempo passa, nós precisamos nos aprofundar mais em Deus. E quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, então Deus vai mudando a nossa dieta também, amém? Vai começar a nos dar um alimento mais forte, para que a gente possa continuar crescendo, porque a vontade de Deus é que todos nós chegamos, né? E aí tem o texto bíblico que diz o quê? Até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à maturidade e estatura de Cristo Jesus, amém? Sabe, quando a gente cantava, por muito tempo eu cantei a música sem entender. É uma música do J.B. Carvalho, mas ela foi gravada, né, por Kleber Lucas, e a gente cantava bastante aqui, né? Estou subindo a um lugar mais alto, já cortei as fontes com o passado, né? E aí, na parte do refrão ele diz: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo, aleluia. Então o alvo de todo cristão é Cristo. O alvo de todo cristão é realmente chegar em um lugar, no mesmo lugar onde Cristo pôde estar. A Bíblia diz que se nós morremos com Ele, então com Ele também ressuscitaremos, amém? Mas morrer para quê, né? Eu acho que a gente já tem falado demais de morte aqui na igreja, né? Morrer para quê? Morrer para o antigo eu, né? Morrer para as coisas velhas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas já passaram. Ah, pastor, por que você não fala mais sobre pecado? Queridos, pecado não é mais uma verdade para nós. Aleluia, amém? Por quê? Porque em Cristo Jesus o pecado já foi pago, né? Então a semente do pecado, a semente de Adão já não habita mais em nós, ou pelo menos não habita no nosso espírito. Muitos de nós ainda acabam tendo alguns erros na carne, amém? Até o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai trazer alguns textos, você vai ver que em alguns textos o próprio apóstolo Paulo diz: falo como homem. Opa, para aí. Então, nesse texto o apóstolo Paulo está dando a sua opinião. Amém?
Então tem momentos que o próprio apóstolo Paulo, quando está escrevendo as suas cartas, ele vai dizer, falo como homem. Então se ele está falando como homem, agora é uma opinião dele. Mas agora tem momentos e o apóstolo Paulo está afirmando por quê? Porque aí já é revelação do Espírito Santo. E aí já não é mais como homem. Aí já é empoderado pelo Espírito Santo de Deus, que ele escreveu aquelas coisas, e aí então ele tem certeza que aquilo é uma verdade. Amém? Glória a Deus. E o texto que eu quero começar aqui, porque nós agora estamos falando sobre fé em Deus. Amém? Começamos então pelo alicerce da nossa estrutura. Amém? Qual é o alicerce da nossa estrutura? Jesus é o Senhor. Amém? Não existe outro alicerce no nosso edifício a não ser esse. Jesus é o Senhor. Mas a partir daí então, nós precisamos passar pelo arrependimento. Então nós falamos aqui então, na nossa segunda e terceira aula, sobre arrependimento de obras que levam para a morte. E eu falava que se nós fôssemos falar sobre isso, nós iríamos dizer que é como a gente pegou o canteiro de obra estava aquela bagunça, né? Todo cheio de matagal, estava um verdadeiro, uma verdadeira bagunça. Então a gente entrou ali com máquinas pesadas e viemos então tirando todo o entulho, tirando todo o problema que estava ali dentro daquele canteiro de obras, para que nós pudéssemos agora começar o nosso edifício, gente. Amém? E para nós começarmos o nosso edifício, primeiro você cavoca para baixo, para depois você subir para cima. Sabe qual é o grande problema das pessoas e dos cristãos, principalmente do século 21? É esse. Eles já querem saber quando é que eles vão subir, né? Quando é que a gente vai começar a crescer? Quando é que a gente vai passar para o próximo nível? Não, para aí. Né? Para que a gente vá, a gente precisa cavar. A gente precisa encontrar a rocha, encontrar o alicerce, e no momento que você estabeleceu, então, agora você pode começar agora a edificar em Cristo Jesus. E aí então, como o primeiro andar de edificação na nossa vida, nós pegaríamos esse princípio elementar que é chamado fé em Deus. Amém? Ninguém pode, queridos, edificar sobre a base que é Cristo Jesus sem fé. Amém? Ah, não, mas eu quero edificar sem fé. Mas então você vai edificar em cima de outro fundamento. Porque no fundamento chamado Jesus é o Senhor, só se pode edificar em cima deste fundamento com a nossa fé. Partindo daquilo que não vemos, mas daquilo que cremos. Então esse é o grande problema de muitas pessoas nos dias de hoje. Eles querem usar princípios humanos em cima de um alicerce que é espiritual, que é sobrenatural. Então eu não tenho como começar colocando coisas naturais sobre um alicerce que é sobrenatural. A própria palavra de Deus diz, se você conheceu Jesus como homem, não é mais assim. Aleluia! Porque através do sacrifício de Cristo, da sua morte vicária ali na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, ele agora é estabelecido, recebe um nome que está sobre todo nome, e isso é só para quem crê, queridos, que um homem de carne e osso está sentado à destra de Deus Pai e governa. Aleluia! Assim como outros, como Enoque, que caminhou com o Senhor em fé, e a palavra de Deus vai dizer que Enoque não pôde ser morto, ele precisou ser transladado, porque a morte já não podia com ele. Aleluia! Portanto, ter andado com Deus. Eu fico olhando, queridos, alguns textos bíblicos e me chama muito a atenção. E eu entendo que nós, como cristãos, precisamos passar por essas experiências. Muitas pessoas hoje, eles olham para trás. Muitas pessoas, às vezes por causa de algumas circunstâncias naturais, acabam querendo abandonar as coisas espirituais. Por quê? Porque na verdade não tiveram um verdadeiro relacionamento com Deus e com a sua palavra. Por isso, se você continuar o texto, você vai ver que lá em Hebreus capítulo 7, ele vai dizer que aquele que foi iluminado, provou o dom celestial, recebeu a boa palavra de Deus, é impossível olhar para trás. E eu creio que quando a Bíblia diz que é impossível, é impossível. Ah, pastor, mas aquela pessoa ali, ela era tão firme na igreja, ela fazia isso, ela fazia aquilo, mas agora, não sei, se desviou. Não provou o dom celestial.
não havia tido realmente um relacionamento com o cabeça. Talvez se relacionou com irmãos, talvez se relacionou com o pastor, mas nunca se relacionou com o Senhor. Porque uma vez que se relacionou com o Senhor, queridos, realmente isso que nós vivemos vai trazer uma consciência de que não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como viver de maneira natural. Amém? Nós não somos chamados para viver de maneira natural. Nós somos chamados para viver de maneira sobrenatural. Eu sempre falo, queridos, que por muito tempo nós provamos muito de coisas, de conceitos humanos. E no conceito humano, querido, eu não faço nada porque eu não tenho dinheiro. Sabe qual é que é o maior conceito humano das pessoas nos dias de hoje? É esse. Ah, pastor, eu gostaria de fazer aquele projeto, mas eu não tenho dinheiro. Opa, então para aí. Como nós falamos aqui na nossa imersão, né? Então, se o dinheiro é o teu Senhor, então se você não está fazendo por causa do dinheiro, então o dinheiro é o teu Senhor. Porque, gente, nós podemos usar o que temos. Aí eu quero começar um projeto, por maior que esse projeto seja, o que você tem na tua mão? Esse sempre foi o pedido, né, dos profetas do Antigo Testamento. O que você tem em casa? Eliseu era técnico nesse negócio, né? Tá, mas o que você tem em casa? Elias também, quando esteve lá em Sarepta de Sidom. Tá, mas e o que você tem em casa? Ah, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não, então, faz um pedaço pequeno, entrega para mim, e depois tu e os teus filhos, ou tu e o teu filho vai viver do resto. Mas que resto? Se fosse se movimentar de maneira natural, mas que resto? Mas e se eu fizer um bolinho pequeno, dá para ti, foi tudo. Não, mas aí a farinha da panela não vai mais terminar, e o azeite também não. Queridos, isso é sobrenatural. Amém? A mulher aquela que chega e diz, olha, teu servo sempre foi uma pessoa fiel, ele era da escola de profetas, mas agora ele morreu, ele deixou algumas dívidas e vão levar meus filhos. Eu vou perder meus filhos, eles vão ir de escravo para poder pagar a dívida. E aí Eliseu pergunta para ela, mas o que tu tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite dentro de uma vasilha. Deus gosta de multiplicar azeite. E aí, queridos, ele primeiro precisava saber que se realmente aquilo que ela dizia era honesto da parte dela. Porque o teu servo sempre foi um cara legal, o teu servo foi uma pessoa boa, e agora ele morreu e estão levando meus filhos de escravo. Opa, para aí. Então faz o seguinte, passa nos vizinhos e pede vasilhas vazias. E aí se o cara era um caco, vai pedir para outro. É ou não é? Então o teste de Deus sempre foi esse. Vai lá nos teus vizinhos e pede vasilha, não poucas, pede muitas vasilhas vazias e traz para cá. E ela passou, arrecadando as vasilhas vazias, trouxe para dentro de casa, agora tu fecha a porta, junto com os teus filhos, pega essa tigela aí com esse pouquinho de azeite e vai virando dentro das vasilhas. E aí, encheu a primeira, encheu a segunda, encheu a terceira, foi enchendo. E aí daqui a pouco, a Bíblia diz que ela diz, não tem mais vasilha. E aí o azeite cessou. Se ela tivesse arrumado mais vasilha, né? Por que, queridos? Porque Deus só vai dar na medida daquilo que você tem. O grande problema nosso é que a gente quer se movimentar a partir daquilo que o vizinho tem. Aquilo que a gente sempre fala, a grama do vizinho sempre é mais verde. Não, porque se eu tivesse o dinheiro que... Não, queridos. Você precisa diante de Deus ter fé e disposição. Amém? Para começar o projeto que Ele colocou na tua mão. Pastor Rômulo conversando conosco ali, domingo, de meio-dia, e aí ele falava sobre isso. Ele diz, gente, os casais chegam para mim e dão um depoimento, pastor do céu, nós não tinha condição de fazer o casamento, mas aí a gente foi lá e deu os nomes. Aí daqui a pouco já apareceu vestido, já veio recurso para a festa, e já isso, e já aquilo, e já aquele outro, E daí ele disse, em partes isso é uma verdade, mas em partes isso é uma baita, uma mentira. Mas como assim uma mentira?
Porque, querido, sempre esteve à tua disposição. O grande problema é que você nunca tinha resolvido acessar. Aleluia! O vestido já estava pronto, né? O recurso para fazer o casamento já estava em Deus. O grande problema, queridos, é que eles nunca tiveram a disposição de começar, né? Eu vejo isso muito na nossa vida, eu vejo muito em tudo que eu tenho feito na minha vida, tem sido dessa forma. Vamos fazer? Vamos. Temos o quê? Como eu disse, quando eu cheguei na cidade, uma furadeira da Bosch, que eu tinha recebido de herança, né? Uma furadeira, um alicate e uma chave de fenda. Amém? Eu não precisei de um carro novo para começar, queridos. Eu não precisei de uma caixa da Irving, né? Eu não precisei Não, eu comecei com o que se tinha. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Qual é a tua próxima desculpa, né? A minha pergunta seria essa para ti. Qual é a tua próxima desculpa? Porque nós vivemos dando desculpa. Ah, não, mas não tem como fazer, porque eu não tenho dinheiro. Aí volta de novo naquela, mas então o dinheiro é o teu Senhor. Não. Deus te deu saúde, né? Deus te deu força. O que você tem na tua mão? O que você sabe fazer? A pergunta talvez seria essa, né? É aquilo que a gente fala sobre teste vocacional, né? Acho que está faltando as escolas fazer de novo o teste vocacional. O grande problema é isso. Não, mas eu não quero ser isso aqui, porque, não, eu quero ser que nem a filha da vizinha lá, que é doutora. Não, querido, talvez não é a tua vocação. E se for a tua vocação, o recurso vai vir. Tenho visto hoje aí pessoas morrendo do coração, né, dando infarto aí, porque estão querendo viver uma vida que não é delas. Atormentada, atribulada, uma correria, uma loucura. Correndo atrás do monte de porcaria que a gente não precisa. Entendeu? Eu já falei outro dia aqui. Então vamos parar, né? E vamos viver a fé em Deus. Mas agora, isso faz parte do meu chamado? Eu queimo por isso. Se eu queimo por isso, queridos, o recurso já está disponível. Amém? Então nós podemos acessar o recurso. Mas o recurso está onde? O recurso, queridos, não vem visivelmente. O recurso está na eternidade. O recurso está em Deus. E como é que eu acesso? Eu acesso quando eu coloco a predisposição de materializá-lo na terra. Amém? Trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem. E aí vem o princípio bíblico do apóstolo Paulo, que ele diz: cri, por isso falei. Ah, pastor, eu creio. Tá, mas o que você está falando? Porque se você crê, você declara. Amém? Olha só, quando você crê em Cristo, o que a palavra de Deus manda? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, você já é salvo. Amém? Você já foi salvo. Então, se eu creio com o coração, eu preciso agora manifestar com palavras. Amém? Então esse é um dos grandes princípios que nós nos esquecemos. Que se você recebeu no coração, se isso queimou no seu coração, você já começa a declarar: eu já tenho. Amém? Já está disponível. Né? Como disse o pastor Romo, eu vou casar no dia, né, sei lá, dia 15 de novembro do ano que vem. Pronto. Está marcado. Deus vai agir, Deus vai trazer recursos, né? As coisas vão acontecer. Por quê? Porque eu coloquei no meu coração e eu me predispus a começar com aquilo que eu tenho, o projeto que Deus queimou dentro do meu coração. Né? Primeiro já começa com o noivo, né? Arruma o noivo primeiro. Aleluia! O noivo já está disponível, né? Só busca. Busca com todo o teu coração. Agora veja só aqui, ó, Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer o quê? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha,
o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independente das suas obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? É uma pergunta. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Me perdi na leitura aqui. Como justiça? Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aqui ele está respondendo. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. Às vezes, queridos, é difícil a gente entender esses textos, né? Parece meio complicado para a nossa mente, mas é muito simples. Aqui a Bíblia vai estar falando sobre a fé de Abraão. Abraão, queridos, ele foi escolhido não porque ele era bom. Ele foi escolhido por causa da sua obediência. Um Deus que aparece para ele, ou fala com ele, porque Abraão crê em um Deus que ele não vê, mas que fala consigo, fala no seu coração, e agora diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, queridos, junta os seus pertences e vai. Agora, eu te pergunto, Abraão era perfeito? Não. Eu te pergunto, Abraão tinha algum mérito nisso? Nenhum. Mas ele tinha uma condição de obediência. E aí então, quando ele resolve fazê-lo, agora então, Deus segue com ele nessa caminhada. Agora a palavra de Deus diz aqui, Deus falou com ele, ou Deus abençoou Abraão depois da circuncisão? Não. Ele ainda era incircunciso, ou seja, ele não tinha nem aliança com Deus quando Deus o abençoou. Depois a aliança se tornou somente um sinal para mostrar aquilo que já havia acontecido pela fé. Eu não sei se você consegue entender isso. Sabe, o batismo, que é aquilo que a gente faz posteriormente, é somente a confirmação daquilo que já aconteceu dentro de você. Tem gente que, depois que, eu vi muitas pessoas dizer, não pastor, depois que eu parar de fumar, aí sim, aí eu, mas depois que eu parar de, não querido, se você esperar parar, você não para nunca. Agora, eu preciso já ter essa condição diante de Deus. Não, eu vou me apresentar da maneira que eu estou. E eu tenho certeza que a partir daqui, caminhando com Deus, na caminhada ele vai me transformando. Foi aquilo que aconteceu com Abraão. A gente já falou várias vezes aqui sobre Abraão, sobre a forma que ele enganou o rei o faraó do Egito, né? Depois tentou enganar também o rei dos filisteus, recebeu coisas que não era para ele, de maneira indevida. Mas agora chega um momento em que ele foi ativado profeticamente, e a partir dali a gente vai começar a conhecer um novo Abraão, amém? Um novo homem. Mas para isso, ele teve que tomar essa predisposição de sair do lugar que ele estava. Esse é o grande problema nosso. Você crê? Eu creio. Você crê? Eu creio. Você crê? Eu creio. E senta e fica. Mas que crença que é essa? O crer em Deus traz movimento. Amém? O reino, queridos, trabalha com movimento. Agora, eu recebo uma palavra, mas eu não me movimento sobre esta palavra e eu quero ter resultados Eu contei aqui quando a gente saiu lá de Getúlio Vargas,
que você tinha, pastor? Eu tinha uma palavra. E qual é o serviço que você tinha? Eu não tinha serviço, eu tinha uma palavra. Aleluia. Ah, mas parece louco, pastor. Pois é loucura para os que se perdem. Mas para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, se eu ficar esperando a confirmação, e eu vejo, queridos, que hoje nós vivemos muito sobre isso. Queridos, entenda uma coisa. Eu até entendo de Gideão pedir um sinal de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não habitava dentro dele. Mas agora nós ficar pedindo sinal? Olha o que disse Jesus. Eu vou dar um sinal para esses fariseus aí. Vou dar o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Vou entrar dentro do ventre da terra e daqui 3 dias eu saio vivo. O que Jonas fez? Entrou dentro do ventre da baleia e depois de 3 dias, da baleia não, do grande peixe. Amém? Dizem que a baleia não tem capacidade de engolir um homem, diz que a goela é bem pequena, né? Mas a gente não conhece qual é esse grande peixe. Amém? Entrou dentro de um grande peixe e depois de 3 dias foi vomitado lá na praia de Nínive. Então Jesus faz a mesma coisa. Para os fariseus, queridos, eu vou dar o sinal de Jonas. E nem com o sinal de Jonas os caras não creram, meu. Aí eu que vou convencer os fariseus. Mas e para nós, pastor? Para nós ele já nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a âncora da nossa alma, queridos. O Espírito Santo é aquilo que nos assegura na verdade. É aquilo que nos dá a certeza que é assim. Mas por que é assim, pastor? Porque é assim. Eu sempre digo, eu sei porque sei, só não sei porque sei. Como é que você sabe? Eu não sei, mas eu sei. Mas que estranho. É que no Espírito é estranho, queridos. Porque na minha mente eu não posso crer, mas no meu Espírito eu creio. Por isso existem mensagens que eu trago aqui na igreja que eu digo, não receba na alma, porque na alma você não vai aceitar. Mas no Espírito você vai aceitar. É no Espírito, gente. Sabe, é o Espírito que está conectado com Deus, não é a sua alma. A sua alma só recebe uma garoa, né? Alguns respingos daquilo que está acontecendo no teu espírito. Por isso, às vezes você vem na igreja e você chora que nem uma criança, né? Por quê? Porque aquilo que aconteceu no teu espírito respingou na tua alma. E aí quando respingou, você né? Fica contente, alegre. Isso é natural, gente. Amém? A Bíblia diz que um rosto alegre aformoseia, né? Como é que é? Aformoseia o rosto, né? Que é um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quer ser bonito, queridos? Seja alegre. Amém? Você pode ser uma pessoa super bonita, mas se você tiver aquela cara emburrada ali, né? Ninguém consegue, né? Mas se você pode até ser desprovido de beleza, né? A Bíblia fala assim, como Lia, né? Lia tinha um olhar meio caído, né? Porque Deus nunca vai chamar de feio aquilo que Ele criou, queridos. Aleluia! Amém? Mas Lia não era tão bonita como Raquel, ela tinha um olhar meio caído. Mas ela gerava filhos, ela era maravilhosa, queridos. Aleluia! Amém! É isso que nós precisamos ver. O grande problema é que ali Jacó só via com seu olhar natural. Mas se Deus permitiu que ele também se casasse com Lia, é porque Lia tinha algo extraordinário para passar para ele. Então o que diz aqui? Diz que se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Tem muita gente que não entende o livro de Jó, né? O livro de Jó foi o primeiro livro, na verdade, escrito. Amém? A gente acha que é o Gênesis. Não, o Jó é mais antigo que Gênesis. Aleluia. E ali, queridos, nós vamos ver realmente assim uma disputa sobre justiça própria. O grande problema nós é chegar diante de Deus com justiça própria. A Bíblia diz que Jó ele era tão justo, mas tão justo, que mesmo sabendo que os seus filhos não pecaram aquela semana, ele ia lá e oferecia um sacrifício, só para não deixar brecha. Sabe?
É aquele cara assim que é tão justo que a Bíblia diz que ele construiu uma verdadeira cerca viva ao redor dos seus filhos, para que nem ele nem o seu filho fosse acusado de nada. Está tudo certo. Aqui nós somos santos. Aqui dentro dessa casa, queridos, só tem lugar para gente boa. Esse era o posicionamento de Jó. E aí chega Satanás diante de Deus, né? E aí o próprio Deus até que está gostando do negócio, né? Viu, meu servo Jó? Mas top, né? O cara me dá até aquilo que eu não pedi. Pessoa íntegra. E aí Satanás mas tira tudo que ele tem e vê se ele não te nega. Queridos, Jó mesmo perdendo tudo, ele ainda estava íntegro diante de Deus. Mas ele tinha suas queixas. Porque a palavra de Deus lá no 40 de Jó, né? Aí é ler bastante Bíblia, né? É ler bastante. Aí lá pelo 40, aí Deus começa a dizer para ele, Jó, tu estava comigo quando eu coloquei os fundamentos na terra? Você pode acusar eu de alguma coisa, Jó? Na verdade, nunca foi explicado porque Jó sofreu, ele nunca soube. Agora eu vi sim, eu com meus próprios olhos. É bem isso, né? Então, por mais que você se esforce, era como que Deus dizendo para ele, Jó, por mais que você se esforce para ser o melhor de todos, Jó, você sempre vai precisar de um Salvador. Sabe qual é que é o nosso problema, queridos? Principalmente eu vejo assim com pessoas, sabe? Aquela pessoa que chega na igreja e diz, pastor, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Esse é pior. Esse é pior do que aquele que chega diante de Deus e diz, eu só fiz, desculpa o termo, mas eu só fiz besteira na minha vida, Senhor, mas por favor, me aceita. Por favor, planta um jardim para mim. Por favor, me dá a oportunidade de começar de novo. É isso que Deus quer de nós, queridos. Lembra que Jesus estava falando lá sobre o fariseu, era o fariseu, e que estavam, diante de Deus, e o fariseu dizia, porque eu dou dízimo de tudo, porque eu isso, porque eu aquilo. E aí estava o outro publicano, o publicano batia no peito e dizia, Senhor, eu não presto mesmo, eu só errei essa semana. E aí Jesus olha e diz, qual dos dois que foi justificado? O publicano. Porque o publicano, queridos, ele declarou, eu sozinho eu não consigo, Senhor. Sozinho eu não consigo. Por isso, queridos, nós recebemos o Espírito Santo para que nós não venhamos mais a tomar decisões sozinhos. Aleluia! Você não precisa tomar decisões sozinhos, você pode tomar a partir da justiça de Deus. Tem pessoas que odeiam, o pastor Joseph Prince. Os religiosos principalmente, E o pastor Joseph um dia disse, fuma teu cigarro de maconha, vai na frente do espelho e daí diz, eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meu Deus! Por quê, queridos? Porque quando você está declarando com a sua boca, é mais poderoso do que aquilo que você está fazendo. É como aquele publicano que dizia, eu estou pecando, mas eu não quero viver essa vida de pecado. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, então eu não posso viver isso. E aí ele disse, faça isso todos os dias, vê se daqui a pouco tu não joga essa porcaria de cigarro de maconha fora. Porque não é através de nós, não é através da nossa capacidade, mas é através da força que Deus supre. Lembra? Está lá em 1 Pedro capítulo 4, se eu não me engano. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para quê? Para que Deus seja glorificado através de você. A vontade de Deus é que Ele seja glorificado através da sua vida. Amém? Por isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí ele continua dizendo, aí eu continuarei pecando para que a graça aumente mais? Não, de maneira nenhuma. Amém?
Por quê, queridos? Porque isso já não faz mais parte da nossa natureza. Então falar sobre fé em Deus, queridos, é crer que Deus fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Crer que o Senhor, Ele não imputou os teus pecados. Crer que o Senhor não está de mal com você. Crer que Ele é um Deus bom e Ele está disposto a te dar aquilo que você pediu segundo a sua vontade. Aleluia! Esse é o grande problema. Ah, Senhor, eu quero... Aí vem aqueles pedidos, é mais para o Aladim do que para Deus, né? E aí vem aquele sonhador fazendo pedidos de coisas que não precisa. Então, a gente precisa entender, queridos, que o que eu devo pedir? Eu devo pedir aquilo que está na palavra. O que eu devo pedir? Eu devo pedir aquilo que realmente queima no meu coração, e eu tenho certeza que a palavra de Deus me dá respaldo para tais coisas. E algumas coisas, queridos, que talvez eu ainda não encontrei na palavra, aí então a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo vai orar por mim. Sabe, eu vejo que às vezes eu gasto alguns minutos com Deus ali orando, aí depois eu entro na oração em línguas, né? Aí fico orando em línguas. E aí, às vezes, sabe, eu fico pensando comigo mesmo. Aí tudo aquilo que eu orei, o Espírito Santo diz para Deus, viu, esquece aquilo que Ele pediu, agora deixa nós conversar aqui. Agora eu vou dizer para ti o que realmente Ele precisa. Ele não precisa de nada dessas porcarias que Ele pediu. Ele precisa disso, Ele precisa daquilo, Ele precisa daquele outro. Ele está grato por isso, Ele está grato por aquilo, por tudo que o Senhor tem feito. Então, gente, esse é um exercício na nossa vida. Amém? Orar em línguas. Ora em línguas. Pastor lá Isaor, falando conosco lá em Carazinho, ele disse, tire meia hora de oração em língua todo dia, se não acontecer nada na sua vida, aí você vem e fala comigo. Meia horinha. Acorda mais cedo. Tira um tempo de oração diante de Deus. Coloca ali um tempo de gratidão por aquilo que Ele já fez na sua vida. Começa a declarar aquilo que você quer que se torne uma verdade, uma realidade aqui no nosso plano. Então nós precisamos aprender a orar. Orar segundo aquilo que Deus quer. Orar segundo aquilo que a palavra de Deus, que está no nosso coração, está produzindo em nosso coração. E a maior oração que nós podemos fazer, queridos, são orações coletivas. Amém? Orações onde o ponto central não é você, o ponto central somos nós. Esse é um dos grandes problemas também de nós, queridos. É que nós muitas vezes estamos pedindo um monte de coisa que não precisamos, como eu já tenho dito, pedimos um monte de coisa que não precisamos, quando nós deveríamos estar pedindo coletivamente, muitas vezes. Antes de sair de casa, ore pela sua empresa, ore pelas pessoas que caminham com você, coloque diante do Senhor, peça a proteção de Deus sobre as pessoas que estão próximas a você, sobre a nossa cidade. Alguns acontecimentos que acontecem na nossa cidade, muitas vezes, que a gente não tem controle, queridos, tem coisas que nós não temos controle, mas em oração nós podemos pedir para que os anjos possam intervir em alguns assuntos. Amém? Então, tenha fé em Deus, materialize aquilo que você quer ver na sua vida. E como que eu materializo, pastor? Declarando. Declarando. Pastor Paul Yong-Chu, muito conhecido, um pastor da Coreia, hoje já é falecido. E lá no livro Quarta Dimensão dele, ele fala sobre isso. Ele fala que ele orando a Deus, ele era muito pobre mesmo. E orando a Deus, Deus disse para ele, mas peça o que tu quiseres. E ele disse, Senhor, se eu tivesse uma bicicleta para eu poder evangelizar, e se eu tivesse uma escrivaninha e uma cadeira para mim, nossa, já estava excelente, E aí um dia ele está pregando o evangelho, e aí ele fala, Daí ele está pregando, e ele daí ficou entusiasmado com aquilo, Porque Deus me deu uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira nova. E aí, diz que terminou o culto, os irmãos, vamos lá ver, irmão. Vamos lá ver a tua bicicleta.
E aí chegaram na casa dele, não tinha bicicleta, nem escrivaninha, nem cadeira. Pô, irmão, o irmão está mentindo. Não, eu não estou mentindo, eu estou declarando aquilo que eu quero ver. Porque precisa se tornar uma verdade em você primeiro, queridos. A mesma coisa é o mentiroso, sabe? Aquela pessoa que é mentirosa, ela acredita na mentira dela. Você já teve algum mentiroso que caminhou perto de você? É terrível. É terrível, gente. Tinha um amigo meu que estava vindo, né, numa viagem lá de Curitiba, lá junto com um grupo de eletricistas lá, e daí ele dizia, eu não sei também por que eu faço essas viagens, fico longe da família, com 4 caminhões rodando aí a estrada, ganhando dinheiro, e eu aqui. Que 4 caminhões, que o cara não tinha nada, né? E aí começaram a incomodar ele, mas duvido que tu chegue lá e tu joga a carteira em cima do balcão lá do engenheiro lá e peça as contas. Pois ele foi lá, pegou a carteira, eu não quero mais viajar nisso aí também. Ficou sem serviço. Porque é um mentiroso, queridos. Ele não estava fazendo uma declaração, não, ele estava mentindo mesmo. De cara dura para os seus amigos. O pastor Paul, ele fala sobre isso, e aí orou muito tempo e as coisas não aconteciam. E aí Deus diz para ele, você precisa ser específico. Qual é a bicicleta, qual é o tipo de escrivaninha, qual é o tipo de cadeira que você quer. E aí ele fala que certo irmão se mudou, um outro pastor de uma outra denominação, se mudou dali da cidade dele, e deu de presente para ele uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Então, Deus usa alguns métodos, que às vezes a gente pensa, não, mas o cara de repente ficou sabendo da história, foi lá e deu para o irmão. Não, queridos, depois a gente vai ver o pastor Paul Yong-Shu construindo a maior igreja da Coreia. E aí você vê que não era somente um simples fato, não, mas foi o quê? Foi o resultado das suas declarações. Amém? Agora a minha pergunta talvez hoje seja essa, quais são as declarações que nós temos feito? Ou será que nós estamos fazendo declarações segundo aquilo que somos e não segundo aquilo que imaginamos que somos e não segundo aquilo que somos diante de Deus? Porque diante de Deus somos filhos amados. Amém? Agora, é importante o arrependimento de obras que levam para a morte? Sim, como nós falamos, se você quer construir um bom prédio, você precisa limpar o canteiro de obras. Amém? Precisa começar a estabelecer em cima de algo que está limpo. Então, na caminhada de Abraão com Deus, ele foi deixando algumas coisas. Ele foi largando algumas coisas. Porque nós precisamos, e talvez é isso que Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias, eu estava dizendo aqui, que as minhas mensagens estão sendo meio pesadas nos últimos dias, Mas só que, queridos, nós não podemos viver um novo ciclo quando nós não interrompemos o ciclo da derrota da nossa vida, o ciclo da murmuração. Tem pessoas, queridos, que rodam e caem sempre no mesmo lugar, caem sempre no mesmo erro. Então ele nunca vai passar para o próximo estágio. Por quê? Porque ele não está disposto a deixar as falhas que ele já viveu no passado. Se eu já vi isso no passado, eu não preciso viver agora no meu presente. Eu posso ressignificar essas coisas. Aleluia! Amém? Então, viver em cima de um racionalismo, de uma incredulidade, de um descomprometimento, talvez isso também, gente, é um dos piores fatores para a nossa fé. É o descomprometimento com aquilo que Deus está fazendo. Eu vejo hoje, principalmente, quando a gente aqui na igreja fala sobre graça, Não, você é salvo pela graça. E queridos, está tudo certo. Você recebeu a salvação. Agora, eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz, que ele diz o seguinte, que a salvação não te custa nada, mas o reino te custa tudo. Então, na salvação, queridos, não te custou nada, foi gratuitamente, Cristo pagou o preço. Mas se você quer viver o reino de Deus, você agora precisa entregar tudo. Amém? Entrega até os teus erros para Deus.
Entrega até o teu temperamento para Deus. Sabe, quando alguém define alguém, sabe, a minha esposa agora está com essa aí, né? Não, é uma coisa boa para você entender um pouquinho aquilo que, as reações, né, de algumas pessoas. Então é legal você saber, ele é sanguíneo, ele é colérico, ele é melancólico, ele é fleumático. Isso é algo legal. Só que entenda uma coisa, queridos, isso é chamado temperamento. Temperamento vem de tempero. Então alguém que é só sanguíneo, queridos, está lascado. É que nem você comer aquela comida salgada. Salgou demais. Esqueceu de colocar o temperinho verde. Esqueceu de picar o tomatinho. Esqueceu de botar o alho. Então essa comida tem gosto só de uma coisa. Qual é que seria o ideal para nós, queridos? É termos os 4 temperamentos. Um pouquinho de cada. Então essa pessoa estaria equilibrada, estaria bem temperada. É assim ou não é assim? Mas agora, aquele cara ali é sanguíneo, aquele cara é... então ele está destemperado. Vamos temperar esse camarada? Vamos botar uma pitadinha aqui do fleumático, né? Vamos botar vamos deixar ele chorar um pouquinho, bota um pouquinho aqui do melancólico nele, Deixa ele chorar um pouquinho. Para que a gente possa ter esse lugar, gente. Nem todo mundo é forte todo dia. Nem todo mundo está pronto todo dia. Mas em Cristo Jesus nós buscamos. E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler um texto, só que eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, tá? Então vai estar um pouco diferente da Bíblia de vocês. A Bíblia a mensagem é uma paráfrase. Amém? O que é uma paráfrase? É um texto bíblico interpretado. Amém? Então ele não é um texto original, não é o original bíblico, mas é alguém que leu e passou para a nossa linguagem nos dias de hoje. Amém? Então é um texto interpretado, é uma paráfrase. Diz o seguinte aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Ali você vai ver um pouquinho diferente, vai estar falando sobre sair do tabernáculo, né? Na linguagem... Na RA, né, na Almeida, vai estar como tabernáculo, ou na NVT vai estar falando sobre corpo, mas aqui nessa paráfrase eu achei muito interessante para nós estudarmos. Diz o seguinte: por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer, como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo da ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas. E nunca mais teremos de montar uma tenda outra vez, né? Uma tenda provisória. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece como uma estada numa cabana caída aos pedaços. Não, a minha está melhorzinho um pouco. Aleluia! Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade. Nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração para que nunca desejemos menos do que o céu. Aleluia! E por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça para baixo? Não ficarão alegres, né, vendo as coisas de cabeça para baixo? As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos farão lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acha que os buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, essa mensagem é extraordinária. Só que entenda uma coisa: hoje nós estamos vivendo em uma tenda provisória. Amém? Só que nós já podemos começar a ter algumas pitadas das coisas espirituais. O grande problema nosso é que nós nos tornamos tão céticos,
Que hoje nós olhamos somente segundo as capacidades humanas. Tem muita gente que ainda não acordou para as coisas espirituais. Não, pastor, é a força do meu braço. Não, pastor, é aquilo que eu estou produzindo. Não. Comece a vislumbrar as coisas do Espírito. Comece a declarar as coisas do Espírito. Você não precisa estar nessa cabana caída, nessa tenda aos pedaços, como o escritor aqui descreveu, né, o nosso corpo. Porque o nosso corpo é frágil, gente. Na Covid-19 nós vimos tudo. O quanto o nosso corpo é frágil. A nossa tenda provisória é frágil. Mas agora, o homem espiritual, queridos, ele não desfaleceu. Quando eu disse lá na antiga igreja, lá em cima, que nenhum de nós morreríamos. O pastor é louco. Como é que ele pode garantir uma coisa dessa? Ah, pastor, não, você precisa ficar mais afastado, assim, tem que botar mais longe, queridos, nós tínhamos uma igrejinha do tamanho disso aqui, se a gente botasse essa sala, cabia 5 pessoas. Ah, mas então vocês fizeram um ajuntamento? Ninguém morreu. Eu quero dizer, poucos adoeceram, muito poucos. Muitos pegaram gripe e achavam que era Covid. Ah, mas isso é uma inconsequência sua, queridos, nós vivemos pela fé. Agora, muitas pessoas colocaram na cabeça, ficaram presos dentro de casa, enfurnados. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Pegaram Covid dentro de casa. Não vai acontecer nada. Porque nós cremos, o meu Redentor vive. E é isso que nós precisamos declarar. Eu não sou contra, queridos, mas nós precisamos entender que existe uma agenda. E nós precisamos estar na agenda de Deus e não na agenda do mundo. Caso contrário, quando começar agora o princípio de dores, isso não vai demorar muito tempo, o que vai ser da igreja de Cristo Jesus? Um monte de gente medrosa? Aí eu olho para alguns, que se levantaram e que hoje vivem, fazendo bem em algumas aldeias que tem um mínimo de higiene, tem um mínimo de... Estão morrendo por isso? Não. Por quê? Porque existe uma missão que é maior do que aquilo que eles estão vivendo. Estão declarando a palavra de Deus, estão vivendo, estão provando a palavra de Deus. Então o que o escritor aqui dessa paráfrase colocou? Queridos, Deus ele já colocou o Espírito Santo em nós, para quê? Para que nós já pudéssemos provar um pouco, uma pitada daquilo que será o nosso corpo ressuscitado. Daquilo que será o nosso corpo glorificado. Então eu vou esperar, pastor, para quando eu receber o meu corpo glorificado? Não, você pode já começar a viver. Você já pode começar a viver a saúde de Deus hoje. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e eu posso acessar isso. Amém? Ele já levou sobre si, e eu recebo no meu espírito. Sabe, existe uma diferença entre doenças e enfermidades, queridos. Doenças é orgânica. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? O que é enfermidade, pastor? Enfermidade se dá aqui, ó. Isso aqui é uma arma extraordinária, queridos, maravilhosa. Mas para quem não sabe usar, é terrível. Então, Deus me deu a capacidade, queridos, em Cristo Jesus, de dominar a minha mente. Tem gente que está se envenenando, gente. Se envenenando. Mas está tomando um remédio? Não. É o cérebro dele que está dando um banho de porcaria. E está estragando o teu corpo, a tua cabeça. Você já viu algumas doenças psicossomáticas? A pessoa começa a inchar, todas as juntas, começa a virar um vermelhidão. E aí, o que é? Vamos fazer exame? Vamos tirar sangue? O que aparece? Não, mas vou fazer uma ressonância magnética, porque na ressonância vai aparecer.
Nada. Então ela não tem nada, ela tem tudo. Mas e o que causou isso? Esse palminho quadrado aqui, ó, que derramou uma toxina no corpo dela e estragou. Então, gente, em Cristo Jesus, as nossas enfermidades, Ele já levou. Deus, Ele precisa nos colocar em um lugar, né? E por isso a Bíblia diz, aquilo que nós cantamos aqui, vou avançar e eu vou crescer. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo, amém? E estar em Cristo, queridos, viver Cristo, é quando nós saímos da ofensa. A gente não se ofende mais. Aleluia! Isso é estar em Cristo. Eu já preguei aqui, né? A gente já tem que encerrar. Eu já preguei aqui. Cristo está ofendido quando Ele está na cruz? Não. Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não estava ofendido com ninguém. Mas eles cuspiram em Jesus. Eles pegaram uma esponja suja e botaram na boca dele. Ele se ofendeu? Não. Por quê? Porque ele já estava em Cristo. Jesus, o Cristo. Só que na descida do Espírito Santo, Ele dividiu conosco isso. Então o que eu preciso, pastor, para chegar no mesmo lugar que Cristo? Receber o Espírito Santo. E se encher do Espírito Santo. Para que essas ofensas já não me levem mais para o buraco. Para que aquilo que pensam de mim já não faz mais sentido, porque eu sei o que Ele pensa de mim. Essa é a diferença, gente, de quem está em Cristo. Mas o que vão falar? O que vão falar desse pregador louco? Vão falar o que sempre falaram. Vão falar que pastor é ladrão. Vão falar que pastor é pilantra. E aí, vamos se ofender? Não, queridos. Nós estamos em Cristo. Se fomos mortos com Ele também fomos ressuscitados. Então é o exercício nosso, queridos, de todos os dias, nos acordarmos, agradecermos ao Senhor. Romanos capítulo 8, agora aqui eu gosto de ler aqui, ó, nessa Bíblia aqui, ó, na Bíblia a mensagem. Fica bem mais legal, né? Bem mais legal. Romanos capítulo 8. Olha aqui, versículo 12 aqui na Bíblia, a mensagem. Vocês não perceberam que não devemos 1 centavo à vida velha, a qual a pessoa tem que fazer tudo por si? Olha o que eu falei para vocês. Não é por você, é nele. Amém? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se enganjar na nova vida. Amém? Tem alguém que... mas antigamente que ele não me importa mais. Amém? Larga todas essas besteiras para lá e vamos entrar na nova vida. Na vida em Cristo Jesus. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que é que nós vamos fazer? Olha aí, ó, como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele também passaremos momentos inesquecíveis. Aleluia! Eu acho que aqui resume muito da nossa nova vida. Amém? Tenha expectativa nessa vida, queridos. Existe uma vida vindoura? Existe. E com certeza será maravilhosa e extraordinária. Mas você já pode começar a viver agora. Você já pode começar a desfrutar agora. De que maneira que eu faço isso? Através da fé. Não ando mais por vista,
ando por fé. Amém? A gente precisa ser aquela pessoa, como eu falei aqui domingo, entusiasmada. Amém? Seja entusiasmado. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo, queridos. É um pequeno atrapalho, já vai passar. Amém? Já vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Mas quem é que pode atrasar isso, pastor? Você mesmo. Amém? Pastor Steven, ele é pastor sênior da Elevation, lá dos Estados Unidos. E quando ele ainda era bem jovem, ele leu um livro e na página 23 estava escrito: desesperei-me diante da ideia de que a minha vida poderia passar sem que eu visse Deus se manifestar poderosamente em nosso favor. Pastor, o que isso tem sentido para mim? Vou ler de novo. Despertei-me diante da ideia de que a minha vida poderia passar sem que eu visse Deus se manifestando poderosamente em nosso favor. E ele tomou um posicionamento dizendo: não vai passar. Eu vou viver tudo aquilo que Deus disse que eu vou viver. Começou doando refeições para o time de basquete, de um dinheiro que ele nem tinha. E hoje também está com uma igreja maravilhosa, extraordinária, vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Só que um dia, ainda adolescente, ele precisou ler que Deus poderia fazer alguma coisa e ele poderia não estar nisso. E ele colocou no seu coração: eu vou estar. É isso que nós precisamos, gente. Sair daqui dessa noite com isso no nosso coração. Eu preciso estar no lugar que Deus designou para eu estar. Mas como que eu vou conseguir isso? Pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, não me deixa fora dessa. Espírito Santo, eu quero estar nisso. Eu quero viver isso. Eu não quero viver só para mim mesmo. Eu quero viver para Ti, eu quero viver para a comunidade, eu quero viver para pessoas. É isso, gente. Isso é a vida do cristão. Viver uma vida só para nós mesmos é pequena demais. Nós precisamos viver a vida para que outros sejam impactados. Amém? Vamos nos colocar em pé.